O milionário, a caminho da escola para buscar seu filho, se depara com uma surpresa que muda tudo. A professora de seu filho é sua ex-esposa. O passado, enterrado por tanto tempo, retorna de forma inesperada, trazendo à tona uma mistura de emoções para as quais ele não estava preparado. O que ele faz em seguida deixa todos em choque. Olá, espectador! Obrigado por estar aqui. Deixe um like e nos conte nos comentários o que achou da história e de qual cidade está nos assistindo agora. Vamos continuar com a história. O sol da tarde banhava os arranha-céus de vidro e aço que dominavam o horizonte de São Paulo, criando uma miragem de ouro líquido que se estendia até onde a vista alcançava. Do 42º andar da Torre JK, Heitor observava seu reino de concreto com a satisfação de quem conquistou um pico tão desejado. Seus dedos tamborilavam levemente sobre a mesa de mogno, enquanto seus olhos escuros examinavam os projetos do novo empreendimento em Tiradentes, Minas Gerais, seu projeto mais ambicioso até a data. Aos 45 anos, Heitor Almeida havia conseguido construir o império imobiliário que um dia só existia em seus sonhos mais ousados. Seu rosto, marcado por linhas de determinação mais que de idade, refletia a intensidade de um homem que dedicara cada grama de sua energia para alcançar o sucesso. Seu terno cinza impecavelmente cortado e sua postura ereta eram testemunhas silenciosas de sua meticulosa atenção aos detalhes, a mesma que o levara ao topo do mercado imobiliário brasileiro. O intercomunicador sobre sua mesa ganhou vida com a voz de sua assistente. Senhor Almeida, são 14h45. O senhor tem que buscar o Caio às 15h30. Um sorriso suavizou instantaneamente suas feições ao pensar em seu filho. Caio, com seus 9 anos, era o único capaz de derreter a armadura de empresário implacável que Heitor construíra ao longo dos anos. Enquanto guardava os documentos em sua maleta de couro, seus pensamentos divagaram para a rotina que compartilhavam. As conversas durante o caminho para casa, as tarefas na mesa de jantar, as histórias antes de dormir. Era uma vida diferente da que imaginara 7 anos atrás, quando Beatriz... Ele sacudiu a cabeça, afastando as lembranças como quem espanta uma mosca importuna. Não fazia sentido reviver o passado. O importante era o presente. Seu império crescente. E, acima de tudo, Caio. O menino era sua âncora, seu motivo para levantar todas as manhãs, a razão pela qual se esforçava para ser não apenas um melhor empresário, mas um homem melhor. A Carmen ligou 3 vezes enquanto o senhor estava na reunião. Continuou sua assistente através do intercomunicador. Ela diz que precisa discutir os detalhes do contrato de Tiradentes antes de amanhã. Heitor suspirou, ajustando sua gravata, diante do reflexo da janela. Carmen, sua atual parceira e sócia em vários projetos, era brilhante nos negócios, mas às vezes muito intensa. Diga que eu a ligo esta noite, respondeu pegando sua maleta e dirigindo-se ao elevador. A descida pelo prédio lhe deu tempo para reorganizar seus pensamentos. A nova escola de Caio, o Colégio Santo Agostinho, havia sido uma decisão cuidadosamente considerada. Apesar do longo trajeto do escritório, a reputação da instituição e seu foco no desenvolvimento integral dos alunos convenceram Heitor de que era a melhor opção para seu filho. A Ferrari preta esperava no estacionamento subterrâneo, sua superfície polida refletindo as luzes fluorescentes. Enquanto deslizava pelas ruas congestionadas da cidade, Heitor repassava mentalmente a lista de pendências. O jantar com os investidores japoneses na sexta-feira, a apresentação do projeto de Tiradentes na semana seguinte, o jogo de futebol de Caio no sábado. O trânsito fluía com a típica cadência caótica de São Paulo.
uma dança urbana de buzinas e motores que Heitor havia aprendido a navegar com a mesma precisão com que fechava seus negócios comerciais. Seus pensamentos vagaram para a reunião da manhã, onde havia fechado um acordo particularmente lucrativo. Tudo estava indo conforme o planejado. Sua vida era um mecanismo bem lubrificado, cada engrenagem girando em perfeita sincronia. O que Heitor não sabia, enquanto estacionava em frente ao elegante prédio colonial que abrigava o Colégio Santo Agostinho, era que o universo estava prestes a inserir uma chave inglesa em sua maquinaria perfeitamente calibrada. Ele não podia imaginar que do outro lado daqueles muros de pedra o esperava um encontro que faria tremer os próprios alicerces de sua existência cuidadosamente construída. Ajustou o nó de sua gravata pela última vez, um gesto automatizado que realizava antes de cada encontro importante. Com passos seguros, atravessou o pátio de pedras até a recepção, onde a secretária o recebeu com um sorriso familiar. "O grupo do Caio está na sala 12, informou ela. A professora nova queria falar com alguns pais sobre o projeto de ciências. "Professora nova?" perguntou Heitor, arqueando uma sobrancelha. Ele não se lembrava de ter recebido nenhum aviso sobre uma mudança de pessoal. "Sim, a senhorita Beatriz Silva. Ela começou esta semana." O tempo congelou por um instante. O nome ressoou em seus ouvidos como um eco distante. Impossível. Certamente era uma coincidência, disse a si mesmo. Beatriz não era um nome tão incomum, afinal. Mas enquanto seus passos o levavam para a sala 12, um pressentimento inquietante começou a crescer em seu peito, como uma tempestade se formando no horizonte. O corredor do Colégio Santo Agostinho parecia se estender infinitamente diante de Heitor, cada passo ressoando contra o chão de ladrilho hidráulico como o tic-tac de um relógio implacável. As paredes, decoradas com trabalhos artísticos dos alunos, se desfocavam em sua visão periférica enquanto ele avançava para a sala 12. Sua mente, normalmente focada e analítica, estava presa em uma espiral de lembranças que acreditava enterradas há muito tempo. Ao chegar diante da porta da sala de aula, ele parou. Através do vidro fosco, podia distinguir silhuetas se movendo no interior. A voz que ouviu então, embora abafada pela porta, lhe causou um arrepio que percorreu sua espinha dorsal. Era uma voz que conhecia tão intimamente quanto a sua própria. Uma voz que sussurrara "Eu te amo" em seus ouvidos e que havia lido histórias para um Caio bebê. Com a mão suspensa sobre a maçaneta, Heitor respirou fundo, recuperando a compostura que o caracterizava nas negociações mais difíceis. Abriu a porta. O tempo pareceu parar quando seus olhos se encontraram com os dela. Beatriz estava de pé ao lado do quadro negro, com o cabelo negro preso em um coque profissional e um vestido azul marinho que acentuava sua figura esguia. 7 anos haviam passado, mas ela continuava linda de um jeito que o deixava sem fôlego. Seus olhos amendoados, aqueles que um dia o haviam olhado com tanto amor, se arregalaram com uma mistura de choque e reconhecimento. E então, para o projeto de ciências, a voz de Beatriz se quebrou por um instante quase imperceptível antes de recuperar seu tom profissional. Os outros pais presentes na sala de aula, alheios ao drama que se desenvolvia silenciosamente, continuaram anotando sobre o projeto escolar. Caio, sentado na primeira fila ao lado de seus colegas, cumprimentou seu pai com um gesto entusiasmado. Da mão. "Pai, a senhorita Silva diz que faremos experimentos com plantas." Heitor forçou um sorriso para seu filho, enquanto sua mente processava freneticamente a situação. Como era possível? Por que agora? Por que aqui, de todos os lugares possíveis? As perguntas se agitavam em sua cabeça como folhas em um vendaval. Como lhes dizia,
continuou Beatriz, sua voz traindo apenas um leve tremor, cada aluno cultivará diferentes tipos de sementes sob condições distintas. Avaliamos o crescimento durante as próximas 6 semanas. Os minutos seguintes transcorreram em uma névoa surreal. Heitor se viu concordando mecanicamente, enquanto Beatriz explicava os detalhes do projeto, seus olhos inevitavelmente atraídos para os pequenos gestos que tão bem conhecia. A maneira como ela movia as mãos ao falar, como inclinava levemente a cabeça ao ouvir as perguntas dos pais. Quando a reunião terminou e os outros pais começaram a se retirar com seus filhos, Heitor permaneceu imóvel, como ancorado ao chão. Caio recolhia suas coisas, conversando animadamente com um colega sobre os experimentos que planejariam. Caio, querido, a voz de Heitor soou mais firme do que se sentia. Espera no corredor um instante. Preciso falar com sua professora sobre o projeto. Uma vez que Caio saiu da sala, o silêncio caiu sobre eles como uma lápide de chumbo. Beatriz se virara para o quadro negro, apagando equações com movimentos deliberadamente lentos, como se cada traço pudesse postergar o inevitável. O que você está fazendo aqui? A pergunta de Heitor cortou o ar como uma faca. Beatriz se virou lentamente, suas mãos apertando a borracha como se fosse um escudo. Heitor, 7 anos, Beatriz. 7 anos sem uma palavra, sem uma explicação. E agora você aparece como a professora de nosso filho? A voz de Heitor tremia de fúria contida. Eu não sabia que Caio estudava aqui, respondeu ela, sua voz apenas um sussurro. Quando vi o sobrenome dele na lista, mas já era tarde para recusar a vaga. Tarde? Heitor soltou uma risada amarga. Como foi tarde para explicar por que você abandonou sua família? Como foi tarde para todas as noites em que Caio chorou perguntando por sua mãe? As lágrimas começaram a se formar nos olhos de Beatriz, mas ela se manteve ereta, enfrentando a ira de Heitor com uma dignidade que só aumentou sua frustração. As coisas não são como você pensa, Heitor. Nunca foram. Sua voz se quebrou levemente. Há tanto que você não sabe. O que eu não sei? Que você preferiu sua carreira no exterior à sua família? Que foi mais fácil desaparecer que enfrentar os problemas? Heitor deu um passo em direção a ela, sua voz baixando para um sussurro intenso. Ou há mais mentiras que eu não conheço? Uma batida na porta os surpreendeu a ambos. Caio apareceu na entrada da sala. Pai, a Carmen está ligando para seu celular. Heitor passou uma mão pelo rosto, recompondo-se instantaneamente. Já vou, campeão. Voltando-se para Beatriz, acrescentou em voz baixa. Isso não acabou. Eu quero você fora da vida do Caio. Você não pode fazer isso, respondeu ela, recuperando algo de sua firmeza. Sou a professora dele agora. Nós veremos isso, resmungou Heitor, dirigindo-se à porta. Ele parou na soleira sem se virar. Se você realmente se importa com o Caio, se alguma vez se importou, você encontrará uma maneira de se transferir para outro grupo. Enquanto caminhava pelo corredor com Caio, ouvindo distraído seu entusiasmo pelo projeto de ciências, Heitor sentia que o mundo que havia construído tão cuidadosamente começava a se desmoronar. Seu telefone vibrava insistentemente em seu bolso, Carmen ligando pela 3ª vez, mas sua mente estava presa na sala que deixavam para trás, onde os fantasmas do passado acabaram de se materializar da maneira mais inesperada possível. A noite havia caído sobre São Paulo quando Heitor finalmente fechou a porta de seu penthouse em Higienópolis. O dia que começara com tanta normalidade agora se sentia como um pesadelo surreal. Caio havia ido diretamente para seu quarto para começar sua tarefa, deixando o Heitor sozinho com o peso de seus pensamentos na espaçosa sala. Ele afrouxou a gravata e serviu-se de um cachaça, observando as luzes da cidade através das janelas. O líquido âmbar em seu copo lhe lembrava os olhos de Beatriz quando ela chorava. Um pensamento que o fez beber de um gole só.
O som do elevador privativo anunciou a chegada de Carmen. Alta, elegante e determinada, ela entrou no apartamento como se fosse seu, seus saltos ressoando contra o piso de mármore. "Quer me dizer por que ignorou minhas ligações a tarde toda?" perguntou ela, deixando sua bolsa de grife sobre o sofá de couro italiano. "Algo surgiu na escola do Caio", respondeu Heitor, sem desviar o olhar da cidade. Carmen se aproximou, estudando seu rosto com a mesma acuidade que aplicava aos contratos legais. "Deve ter sido algo importante para você cancelar nossa reunião. Sobre Tiradentes." Ela parou, percebendo a tensão em seus ombros. "O que aconteceu?" Heitor girou o copo vazio entre os dedos, considerando quanto revelar. Carmen não era apenas sua parceira. Como sua advogada, ela administrava os aspectos mais delicados de seus negócios. "Beatriz voltou", disse ele finalmente. O silêncio que se seguiu foi denso, carregado de implicações. Carmen se sentou lentamente em uma das poltronas. "Voltou? Como? Onde?" "Ela é a nova professora do Caio." Heitor soltou uma risada sem humor. De todas as escolas nesta maldita cidade, ela tinha que aparecer justamente aí. Carmen se levantou e serviu-se de uma taça de vinho tinto. Seus movimentos, calculada e serenamente. Caio a reconheceu? Não, ele era muito pequeno quando ela... Heitor interrompeu-se, a lembrança ainda dolorosa. "Além disso, ela usa o sobrenome de solteira agora, Silva. O que você pensa em fazer?" "Amanhã mesmo ligarei para o diretor. Deve haver alguma maneira de..." O som de passos pequenos os interrompeu. Caio apareceu na soleira da sala, segurando seu caderno de ciências. "Pai, preciso de ajuda com o projeto da senhorita Silva." Carmen trocou um olhar significativo com Heitor antes de sorrir para o menino. "Que tal se eu te ajudar, querido? Seu pai tem que revisar alguns documentos importantes." Mas Caio já havia se instalado no sofá ao lado de seu pai. "É que a senhorita Silva explicou algo sobre o controle de variáveis e não entendi direito." Seus olhos brilhavam com entusiasmo. "Ela disse que poderíamos ganhar a feira de ciências se fizermos um bom trabalho." Heitor sentiu o coração se apertar. Ver seu filho tão animado com um projeto desenhado por Beatriz era uma ironia de que o universo parecia especialmente gostar. "Mostre o que você precisa, campeão." Enquanto ajudava Caio com sua tarefa, Heitor não pôde deixar de notar os pequenos detalhes nas instruções escritas por Beatriz. A maneira como ela desenhava as setas nos diagramas, sua característica forma de explicar conceitos complexos, de maneira simples. Era como se o tempo não tivesse passado. Carmen observava a cena da bancada da cozinha, seus olhos calculistas avaliando a situação. "Caio, querido, o que você acha de sua nova professora?" perguntou ela casualmente. "Ela é demais!" respondeu o menino sem tirar os olhos do caderno. "Ela sabe muito de ciências e conta histórias super interessantes. Hoje, ela nos contou como as plantas podem se comunicar entre elas debaixo da terra." Heitor se lembrou subitamente de como Beatriz costumava passar horas no pequeno jardim de sua primeira casa, falando com as plantas enquanto as regava. Ela insistira que Caio tivesse seu próprio cantinho de cultivo desde que aprendeu a andar. "Já está na hora de dormir", anunciou. Heitor, percebendo que eram quase 21 horas. "Amanhã terminaremos o projeto." Depois de colocar Caio na cama e ler seu capítulo noturno habitual, Heitor voltou à sala para encontrar Carmen trabalhando em seu laptop. "Estive investigando", disse ela sem rodeios. "Beatriz Silva aparece como professora certificada há 5 anos, mas não há registros anteriores a 2020. É como se ela tivesse aparecido do nada." "Provavelmente ela mudou de nome", murmurou Heitor, servindo-se de outra cachaça. "O que eu não entendo é por que voltar agora. Por que aqui?" "Você já considerou que ela poderia ter outros motivos?" Carmen fechou seu laptop.
7 anos é muito tempo, Heitor. As pessoas mudam, desenvolvem novas ambições. O que você está insinuando? Seu império cresceu consideravelmente desde que ela se foi. Agora você é um dos maiores empreendedores do país. Talvez... Não, Heitor a interrompeu bruscamente. Beatriz nunca foi assim. Havia algo nos olhos dela hoje, algo que não se encaixa com toda essa situação. O telefone de Heitor vibrou com uma mensagem. Era de um número desconhecido. Preciso te explicar a verdade. Amanhã, 7 horas, Café Cultura. Por favor, Heitor. Pelo Caio. B. Carmen leu a mensagem por cima do ombro dele. Você não vai, não é? Heitor guardou o telefone no bolso, sua mente já tomando uma decisão que seu coração questionava. Preciso saber a verdade, Carmen. Devo isso ao Caio. E se a verdade for pior do que a incerteza? Carmen se aproximou e acariciou seu rosto. Às vezes é melhor deixar o passado onde ele está. Mas Heitor já não a ouvia. Sua mente voltava. 7 anos atrás, ao dia em que retornou para casa para encontrar apenas um bilhete curto e o silêncio ensurdecedor de uma vida desmoronada. Agora, finalmente, teria as respostas que tanto tempo havia procurado. Só esperava estar preparado para ouvi-las. O Café Cultura, com suas paredes de tijolo aparente e seus arcos coloniais, mal acordava quando Heitor chegou. O ar fresco da manhã trazia consigo o aroma do pão recém-assado e o som distante dos sinos da igreja próxima. Eram 6h55 da manhã e a praça estava ainda adormecida sob a luz cinzenta do amanhecer. Beatriz já estava lá, sentada em uma mesa do canto, suas mãos envolvendo uma xícara de chá de jasmim, o favorito dela, lembrou Heitor involuntariamente. Ela vestia-se de forma mais casual que no dia anterior. Jeans, uma blusa branca e um chale de tricô que Heitor reconheceu com um sobressalto. Era o mesmo que ele lhe dera em seu último aniversário juntos. Obrigada por vir, disse ela quando Heitor se sentou em sua frente. Seus olhos mostravam sinais de uma noite mal dormida. Eu não estou aqui por você, respondeu ele. Sua voz, controlada, estou aqui pelo Caio. Uma garçonete se aproximou e Heitor pediu um café preto. O silêncio se estendeu entre eles até que a bebida chegou, denso com 7 anos de palavras não ditas. Por onde você quer que eu comece? Perguntou Beatriz finalmente, seus dedos brincando nervosamente com a borda de sua xícara. Pelo começo, respondeu Heitor. Pelo dia em que você decidiu que sua família não valia a pena. Beatriz fechou os olhos por um momento, como reunindo forças. Você se lembra do projeto de Campinas, do condomínio residencial Portal das Águas? Heitor franziu a testa. Aquele havia sido um de seus primeiros grandes projetos, aquele que colocara seu nome no mapa do desenvolvimento imobiliário. O que isso tem a ver com seu desaparecimento? Tudo. Beatriz tirou um envelope pardo desgastado de sua bolsa. 2 semanas antes de ir embora, recebi isso em meu escritório da universidade. Dentro do envelope havia fotografias. Heitor saindo de seu escritório, Caio brincando no parque, Beatriz dando aulas. Junto às fotos, uma nota escrita à máquina com uma ameaça clara. Ou ela desaparecia de suas vidas, ou sua família sofreria. As consequências das irregularidades no projeto de Campinas. Por que você não me disse? A voz de Heitor tremia entre a incredulidade e a raiva. Porque a ameaça veio de Ernesto Viana, Beatriz pronunciou o nome como se fosse veneno. O mesmo homem que lhe dera o capital inicial para o projeto. Se eu te dissesse, você teria ido atrás dele, e nós dois sabemos como Viana é com quem o desafia. Heitor sentiu que o ar abandonava seus pulmões. Ernesto Viana, o empreiteiro de Campinas. O homem que fizera sua fortuna em empreendimentos imobiliários de procedência duvidosa. O mesmo que havia desaparecido misteriosamente há 5 anos,
levando consigo os segredos de inúmeros negócios obscuros. Eu investiguei por minha conta, continuou Beatriz. Descobri que Viana havia usado o projeto do Portal das Águas para lavar dinheiro. Você era apenas uma fachada, Heitor. Um empresário jovem e ambicioso com um histórico limpo, perfeito para seus propósitos. Mas eu revisei cada documento, cada transação. Viana era um especialista em ocultar suas pegadas. Quando encontrei as provas, ele me deu um ultimato. Se eu ficasse, usaria a evidência para te destruir. Diriam que você era cúmplice consciente. Você teria perdido tudo, sua liberdade, sua reputação. Caio teria crescido com um pai na cadeia. As mãos de Heitor tremiam enquanto ele segurava as fotografias. Por que você não recorreu às autoridades? Com que provas? Contra o homem que tinha comprado a metade de Campinas? Beatriz soltou uma risada amarga. Além disso, suas ameaças eram muito específicas sobre o que aconteceria se eu falasse com alguém. Então, você simplesmente foi embora. Não era uma pergunta. Fui para o interior de São Paulo primeiro, depois para o Mato Grosso. Mudei meu nome, me tornei professora primária. A cada dia eu pensava em vocês, em explicar tudo isso. Mas enquanto Viana estivesse ativo, até que ele desapareceu há 5 anos, completou Heitor. Sim, mas até então, Beatriz parou, as lágrimas brilhando em seus olhos. Até então, você já tinha refeito sua vida. Você tinha sucesso. Caio estava adaptado. Com que direito eu iria reaparecer para mudar tudo? E agora? Por que voltar para São Paulo? Porque finalmente me senti segura. Viana está desaparecido. Há anos, suas operações foram desmanteladas. Nunca imaginei que o destino me traria diretamente a vocês. Heitor ficou em silêncio, processando toda a informação. Parte dele queria gritar, acusá-la de covarde, de não ter confiado nele, para enfrentar juntos a situação. Outra parte começava a entender o peso da decisão que ela tivera que tomar. Você tem provas de tudo isso? Perguntou ele finalmente. Beatriz assentiu. Guardei cada documento, cada ameaça. Estão em um cofre em Bonito, Mato Grosso do Sul. Posso trazê-los se você quiser ver. Quero ver, respondeu Heitor. Todos, eles... Um raio de sol atravessou os vitrais do café, banhando a mesa em luz dourada. Lá fora, a cidade começava a despertar, alheia ao drama que se desenvolvia entre aquelas paredes centenárias. O que acontecerá com Caio? Perguntou Beatriz em voz baixa. Eu não sei, respondeu Heitor honestamente. Preciso de tempo para processar tudo isso e preciso ver essas provas. Eu entendo. Beatriz se levantou ajustando seu chale. Mas, Heitor, não me peça para me afastar dele de novo. Não como sua mãe, não ainda, mas pelo menos me deixe ser a professora dele. Por favor. Heitor a observou enquanto ela pegava sua bolsa, notando as novas linhas em torno de seus olhos, o peso dos segredos em seus ombros. Uma coisa a mais, disse ele antes que ela fosse embora. Carmen, ela está te investigando. Uma sombra de preocupação cruzou o rosto de Beatriz. Tenha cuidado com ela, Heitor. Às vezes, as pessoas mais próximas são as que guardam os segredos mais perigosos. Com essas palavras enigmáticas, Beatriz saiu do café, deixando Heitor com mais perguntas que respostas e a sensação incômoda de que aquele era apenas o começo de uma verdade muito mais complexa do que ele havia imaginado. O retorno à rotina depois da conversa com Beatriz resultou mais difícil do que Heitor havia antecipado. Sentado em seu escritório naquela tarde, os documentos do projeto Tiradentes se misturavam diante de seus olhos enquanto sua mente repassava obsessivamente cada detalhe da revelação de Beatriz. O nome de Ernesto Viana ressoava em sua cabeça como um alarme persistente. Senhor Almeida,
A voz de sua assistente o tirou de seus pensamentos. A senhorita Carmen está aqui para a reunião das 3. Carmen entrou no escritório com seu habitual ar de eficiência profissional, mas Heitor notou algo diferente em seu olhar. Como foi seu café da manhã? Perguntou ela, deixando uma pasta sobre a mesa. Heitor a olhou fixamente. Você me seguiu? Claro que te segui, respondeu. Carmen, sem vestígio de vergonha. Sou sua advogada além de sua parceira. É meu trabalho proteger seus interesses. Meus interesses ou os seus? As palavras de Beatriz sobre Carmen ressoavam em sua mente. Carmen se sentou, cruzando as pernas com elegância estudada. O que ela te disse? Que história ela inventou para justificar 7 anos de abandono? Antes que Heitor pudesse responder, seu telefone tocou. Era a escola de Caio. Senhor Almeida, houve um pequeno incidente durante a aula de ciências. 20 minutos depois, Heitor entrava apressadamente no laboratório da escola. Caio estava sentado em uma cadeira com uma mancha verde brilhante cobrindo grande parte de seu uniforme. Beatriz estava ao seu lado, limpando os restos do que parecia ser um experimento falido. "Pai!" exclamou Caio ao vê-lo. "O experimento explodiu! Foi incrível!" "Foi minha culpa", interrompeu Beatriz, evitando olhar diretamente para Heitor. "Deveria ter supervisionado melhor a mistura dos compostos." Heitor observou a cena. Seu filho sorridente apesar do desastre, Beatriz no modo profissional, mas com as mãos trêmulas, as outras crianças sussurrando e apontando. "Caio, vá se trocar. Tenho roupa extra no carro." Quando Caio saiu, o silêncio entre eles ficou denso. "Desculpe", murmurou Beatriz. "Me distraí um pouco pensando em nossa conversa desta manhã." "Não pode acontecer de novo", respondeu Heitor, sua voz tensa. Se algo tivesse acontecido a ele, nunca permitiria que Caio se machucasse. A interrompeu Beatriz, seus olhos brilhando com intensidade. "Ele é nosso filho, Heitor. Mesmo que não acredite em mais nada, acredite nisso. O uso do nosso o atingiu como uma onda inesperada." Antes que ele pudesse responder, Caio voltou correndo com seu uniforme manchado nas mãos. "Pai, posso ficar no clube de ciências depois da aula? A senhorita Silva diz que faremos experimentos mais avançados." Heitor viu o anseio nos olhos de Beatriz, o desejo de passar mais tempo com seu filho, mesmo que fosse sob a máscara de professora. "Vou pensar", respondeu, percebendo como a esperança e a decepção dançavam no rosto de ambos. De volta ao escritório, encontrou Carmen, imersa em antigos registros do projeto Portal das Águas. "É curioso", disse ela sem levantar os olhos. "Há algumas inconsistências nas transferências daquele período. Pequenas, quase imperceptíveis, mas estão lá." "Que tipo de inconsistências?" "O tipo que sugere que alguém estava movendo dinheiro de formas criativas." Carmen o olhou significativamente. "O tipo de movimento que Ernesto Viana costumava fazer." Heitor sentiu que o chão se movia sob seus pés. "Como você sabe sobre Viana?" "Sou muito boa no meu trabalho, querido." "É isso o que Beatriz te contou? Que Viana a ameaçou?" Carmen se levantou e caminhou até a janela. "Ela te mostrou provas?" "Ela tem em Bonito." "Que conveniente." Carmen se voltou para ele. "Não lhe parece estranho que ela reapareça justamente quando o projeto Tiradentes está prestes a ser fechado? É o maior empreendimento que você já fez, Heitor. O tipo de projeto que atrai atenção e oportunidades." "O que você está insinuando?" "Que talvez você deva se perguntar quem mais, além de Viana, estava envolvido no Portal das Águas. E por que Beatriz, uma simples professora universitária na época, tinha acesso a informações tão sensíveis." As palavras de Carmen plantaram uma semente de dúvida na mente de Heitor. Naquela noite, enquanto ajudava Caio com sua tarefa,
De ciências, ele não pôde deixar de notar os pequenos detalhes nas instruções escritas por Beatriz. Precisas, metódicas, como se estivessem codificadas. Pai, disse Caio de repente, por que a senhorita Silva te olha diferente dos outros pais? A pergunta o pegou de surpresa. Diferente como? Como se te conhecesse, como se estivesse triste e feliz ao mesmo tempo. Caio franziu a testa, concentrado. E hoje, quando o experimento explodiu, ela me chamou de meu amor sem querer. Nenhuma professora me chamou assim. Heitor sentiu o coração parar. As professoras às vezes são muito carinhosas com seus alunos, respondeu ele, tentando manter a voz estável. Acho que sim, disse Caio, voltando à sua tarefa. Mas tem mais alguma coisa. Não sei o que é, mas sinto aqui. Ele apontou para seu peito com o lápis. Enquanto observava seu filho trabalhar, Heitor se lembrou das palavras de Beatriz sobre as pessoas próximas e seus segredos. A dúvida se espalhou em sua mente como uma mancha de tinta. Em quem ele podia confiar realmente? Na mulher que os abandonou para protegê-los ou na que o ajudara a reconstruir sua vida das cinzas? O telefone vibrou em seu bolso. Uma mensagem de um número desconhecido. Os documentos chegarão amanhã. Há coisas que você precisa saber sobre Carmen. Tenha cuidado. B. Heitor olhou para Caio, absorto em suas equações, alheio ao drama que se desenvolvia ao seu redor. As verdades e as mentiras se entrelaçavam como fios em um tapete complexo, e ele começava a suspeitar que desenredar um poderia fazer todo o desenho se desfazer. O retorno à rotina após a conversa com Beatriz se mostrou mais difícil do que Heitor havia previsto. Sentado em seu escritório naquela tarde, os documentos do projeto Tiradentes se embaralhavam diante de seus olhos, enquanto sua mente repassava obsessivamente cada detalhe das revelações de Beatriz. O nome de Ernesto Viana ecoava em sua cabeça como um alerta insistente. Senhor Almeida? A voz de sua assistente o tirou de seus pensamentos. A senhorita Carmen está aqui para a reunião das 3. Carmen entrou na sala com sua habitual eficiência profissional, mas Heitor notou algo diferente em seu olhar. Como foi seu café da manhã? Perguntou ela, deixando uma pasta sobre a mesa. Heitor a encarou. Você me seguiu? É claro que te segui, respondeu Carmen, sem nenhum vestígio de vergonha. Sou sua advogada, além de sua parceira. É meu trabalho proteger seus interesses. Meus interesses ou os seus? As palavras de Beatriz sobre Carmen ecoavam em sua mente. Carmen sentou-se, cruzando as pernas com estudada elegância. O que ela te disse? Que história ela inventou para justificar 7 anos de abandono? Antes que Heitor pudesse responder, seu telefone tocou. Era a escola de Caio. Senhor Almeida, houve um pequeno incidente durante a aula de ciências. 20 minutos. Depois, Heitor chegava apressadamente ao laboratório da escola. Caio estava sentado em uma cadeira, com uma mancha verde vibrante cobrindo boa parte do uniforme. Beatriz estava ao seu lado, limpando os restos do que parecia ser um experimento. Fracassado. Pai! Exclamou Caio ao vê-lo. O experimento explodiu. Foi incrível. Foi minha culpa, interrompeu Beatriz, evitando olhar diretamente para Heitor. Deveria ter supervisionado melhor a mistura dos compostos. Heitor observou a cena. Seu filho sorridente, apesar do desastre, Beatriz em modo profissional, mas com as mãos trêmulas, as outras crianças sussurrando e apontando. Caio, vá se trocar. Tenho roupa extra no carro. Quando Caio saiu, o silêncio entre eles se tornou denso. Sinto muito, murmurou Beatriz. Me distraí um pouco pensando na nossa conversa desta manhã. Não pode acontecer de novo, respondeu Heitor, sua voz tensa. Se algo tivesse acontecido a ele, jamais permitiria que Caio se machucasse. A interrompeu.
Beatriz, seus olhos brilhando intensamente. Ele é nosso filho, Heitor. Mesmo que não acredite em mais nada, acredite nisso. O uso do nosso o atingiu como uma onda inesperada. Antes que pudesse responder, Caio voltou correndo com o uniforme manchado nas mãos. Pai, posso ficar no clube de ciências depois da aula? A senhorita Silva disse que faremos experimentos mais avançados. Heitor viu o anseio nos olhos de Beatriz, o desejo de passar mais tempo com seu filho, mesmo que sob o disfarce de professora. Vou pensar, respondeu, percebendo como a esperança e a decepção dançavam no rosto de ambos. De volta ao escritório, encontrou Carmen imersa em antigos registros do projeto Portal das Águas. É curioso, disse ela sem levantar a vista. Há algumas inconsistências nas transferências daquele período. Pequenas, quase imperceptíveis, mas estão lá. Que tipo de inconsistências? O tipo que sugere que alguém estava movendo dinheiro de formas criativas. Carmen o olhou significativamente. O tipo de movimento que Ernesto Viana costumava fazer. Heitor sentiu que o chão se movia sob seus pés. Como você sabe sobre Viana? Sou muito boa no meu trabalho, querido. É isso que Beatriz te contou? Que Viana a ameaçou? Carmen se levantou e caminhou até a janela. Ela te mostrou provas? Ela tem em bonito. Que conveniente. Carmen se voltou para ele. Não te parece estranho que ela reapareça justamente quando o projeto Tiradentes está prestes a ser fechado? É o maior empreendimento que você já fez, Heitor. O tipo de projeto que atrai atenção e oportunidades. O que você está insinuando? Que talvez você deva se perguntar quem mais, além de Viana, estava envolvido no Portal das Águas e por que Beatriz, uma simples professora universitária na época, tinha acesso a informações tão sensíveis. As palavras de Carmen plantaram uma semente de dúvida na mente de Heitor. Naquela noite, enquanto ajudava Caio com sua tarefa de ciências, ele não pôde deixar de notar os pequenos detalhes nas instruções escritas por Beatriz. Precisas, metódicas, como se estivessem codificadas. Pai, disse Caio de repente, por que a senhorita Silva te olha diferente dos outros pais? A pergunta o pegou desprevenido. Diferente como? Como se te conhecesse. Como se estivesse triste e feliz ao mesmo tempo. Caio franziu, a testa concentrado. E hoje, quando o experimento explodiu, ela me chamou de meu amor sem querer. Nenhuma professora me chamou assim. Heitor sentiu o coração se deter. As professoras às vezes são muito carinhosas com seus alunos, respondeu, tentando manter a voz estável. Acho que sim, disse Caio, voltando à sua tarefa. Mas tem mais alguma coisa. Não sei o que é, mas sinto aqui. Ele apontou para o peito com o lápis. Enquanto observava seu filho trabalhar, Heitor se lembrou das palavras de Beatriz sobre as pessoas próximas e seus segredos. A dúvida se espalhou em sua mente como uma mancha de tinta. Em quem ele podia confiar realmente? Na mulher que os abandonou para protegê-los ou na que o ajudara a reconstruir sua vida das cinzas? O telefone vibrou no bolso, uma mensagem de um número desconhecido. Os documentos chegarão amanhã. Há coisas que você precisa saber sobre Carmen. Tenha cuidado. B. Heitor olhou para Caio, absorto em suas equações, alheio ao drama que se desenvolvia ao seu redor. As verdades e as mentiras se entrelaçavam como fios em uma tapeçaria complexa, e ele começava a suspeitar que desenredar um poderia fazer todo o desenho se desfazer. Na manhã seguinte, amanheceu com uma garoa típica da estação, transformando as ruas de São Paulo em um labirinto de reflexos e sombras difusas. Heitor dormira apenas algumas horas, sua mente presa em um ciclo interminável de perguntas sem resposta. O interfone do apartamento de cobertura tocou às 7h15, justo quando ele terminava de preparar o café da manhã para Caio. Um mensageiro deixou isso para o senhor.
anunciou o porteiro, entregando um pacote embrulhado em papel pardo. O remetente era um cartório de Teresópolis. "O que é isso, pai?" perguntou Caio, mastigando seus panquecas. "Documentos do trabalho", respondeu Heitor, guardando o pacote em sua pasta. "Termina seu café ou vamos nos atrasar para a escola." Durante o trajeto, Caio tagarelava entusiasmado sobre o clube de ciências. A professora Ângela disse que hoje vamos aprender sobre reações em cadeia. Você sabia que uma pequena ação pode causar efeitos gigantes? As palavras de seu filho ressoaram com uma ironia que a criança não podia compreender. "Às vezes, as consequências de nossas ações nos surpreendem", respondeu Heitor, pensando em como uma decisão tomada anos atrás havia desencadeado a situação atual. Depois de deixar Caio na escola, Heitor se dirigiu a um pequeno café na Vila Madalena, longe de seu escritório e dos olhos curiosos de Lívia. Com mãos levemente trêmulas, abriu o pacote. Dentro, encontrou uma pasta meticulosamente organizada. A primeira página era uma carta manuscrita de Beatriz. "Querido Heitor, o que você está prestes a ler mudará a forma como você vê não apenas o passado, mas também o seu presente. Peço que leia tudo antes de tomar qualquer decisão. Algumas verdades são dolorosas, mas o silêncio pode ser mais perigoso. Beatriz." Os documentos contavam uma história que fez o café esfriar esquecido sobre a mesa. E-mails ameaçadores, fotografias de vigilância, extratos bancários que mostravam transferências suspeitas. Mas o que realmente chamou sua atenção foi uma série de documentos relacionados a uma empresa fantasma vinculada ao projeto Serra da Mantiqueira. "Investimentos Aurora S.A., leu Heitor, e sentiu que o ar abandonava seus pulmões. Era o mesmo nome que aparecia em alguns documentos recentes do projeto Chapada Diamantina. Documentos que Lívia havia preparado. Um recorte de jornal de 7 anos atrás mostrava uma foto de Ernesto Vargas em um evento de caridade. Em segundo plano, quase imperceptível, estava Lívia, muito mais jovem, mas inconfundível, conversando com um grupo de empresários. O celular de Heitor vibrou, uma mensagem de Lívia. "Onde você está? Temos a reunião com os investidores da Chapada Diamantina em 1 hora." Enquanto lia a mensagem, seus olhos se deteram em outro documento. Uma lista de funcionários da Investimentos Aurora. O nome de Lívia aparecia como advogada, 3 anos antes de ela começar a trabalhar com ele. O som de alguém tossindo o surpreendeu. Beatriz estava em pé ao lado de sua mesa, segurando uma xícara de chá. "Posso me sentar?" Heitor assentiu em silêncio, sua mente processando as implicações do que acabara de descobrir. "Vejo que você chegou à parte sobre Lívia", disse Beatriz suavemente. "Há mais? Por que você não me disse ontem? Por que você precisava ver as provas com seus próprios olhos? Eu era o alvo fácil, Heitor, a esposa que abandonou a família, enquanto outros se posicionavam estrategicamente em sua vida. Lívia me ajudou a reconstruir tudo depois que você se foi", protestou Heitor, mas sua voz carecia de convicção. "E você nunca se perguntou por que uma advogada de seu prestígio estava tão interessada em um empreendedor então menor?" Beatriz tirou outro envelope de sua bolsa. "Isso chegou hoje na escola. Alguém quer que você saiba a verdade." Dentro do envelope havia fotografias recentes. Lívia saindo de um restaurante com um homem que Heitor reconheceu como um dos principais opositores ao projeto Chapada Diamantina. Em outra imagem, ela estava em algo que parecia ser uma discussão acalorada com Rafael, o irmão de Beatriz, que supostamente ele nunca havia conhecido. "Seu projeto na Chapada Diamantina", continuou Beatriz, "é construído sobre terras que pertenceram à minha família por gerações. Terras que meu irmão Rafael vendeu em circunstâncias suspeitas há 2 anos, justo quando Lívia começou a gerenciar as aquisições de terrenos.
Por que agora? Perguntou Heitor, sua voz apenas um sussurro. Por que revelar tudo isso? Agora? Porque o projeto Chapada Diamantina é maior que Serra da Mantiqueira, porque a história está prestes a se repetir, mas desta vez com consequências mais graves. Beatriz se inclinou para a frente. E porque nosso filho está no meio de tudo isso. Caio, o que ele tem a ver com a escola, Heitor? Quem você acha que recomendou o Colégio Santo Agostinho? Quem insistiu que Caio mudasse de escola justo este ano? A revelação atingiu Heitor como um soco no estômago. Lívia havia sido quem sugeriu a mudança, argumentando que a antiga escola de Caio não era suficientemente prestigiosa para o filho de alguém de sua posição. Tudo foi calculado, continuou Beatriz. Minha chegada à escola foi uma surpresa genuína, mas alguém tem movido as peças desde muito antes. O celular de Heitor vibrou novamente. Outra mensagem de Lívia. Mais urgente. Os investidores estão esperando. Onde você está? Heitor olhou os documentos espalhados sobre a mesa, as fotografias que conectavam passado e presente, as provas de uma conspiração que ele mal começava a compreender. O que você sugere que eu faça? Vá para a sua reunião, respondeu Beatriz, se levantando. Haja como se nada tivesse mudado. Mas esta noite, quando você buscar Caio, precisamos conversar os três. Há algo mais que você precisa saber, algo que envolve seu sócio na Chapada Diamantina. Enquanto Beatriz se afastava, Heitor permaneceu sentado, os documentos pesando em sua pasta como chumbo. A chuva havia parado, mas o céu continuava cinzento, como se a cidade mesma contivesse a respiração diante das revelações que estavam por vir. A sala de reuniões no 42º andar da Torre JK vibrava com uma tensão mal contida. Os investidores japoneses, sentados com postura, impecável em volta da mesa de mogno, ouviam a apresentação de Lívia sobre o projeto Chapada Diamantina com expressões ilegíveis. Heitor, de pé junto à janela, observava sua parceira conduzir a reunião com a graça e precisão que tanto havia admirado no passado. Agora, cada gesto seu lhe parecia calculado, cada sorriso uma máscara. Como podem ver, senhores, continuava, Lívia, o retorno do investimento projetado para a primeira fase supera os 20% ao ano. Heitor notou como ela evitava mencionar certos detalhes sobre a aquisição dos terrenos. Os documentos em sua pasta, escondida debaixo de sua mesa, pesavam em sua consciência como chumbo. Senhor Herrera, interrompeu Tanaka-san, o líder da delegação japonesa, gostaríamos de ouvir sua visão pessoal sobre o projeto. Todos os olhares se voltaram para ele. Lívia lhe lançou um sorriso que ele agora reconhecia como um aviso velado. O projeto Chapada Diamantina, começou Heitor, se afastando da janela, representa mais que uma oportunidade de investimento. Representa uma responsabilidade com a comunidade local e seu patrimônio cultural. Lívia arqueou uma sobrancelha, surpresa por esse ângulo inesperado. Os terrenos onde construiremos têm uma rica história, continuou Heitor, pensando em Beatriz e sua família. Nosso dever é honrar essa história enquanto construímos o futuro. Por isso, estamos reconsiderando alguns aspectos do projeto original. Reconsiderando? A voz de Lívia ficou levemente tensa. Não havíamos discutido nenhuma mudança nos planos. Os melhores projetos evoluem, não é assim? Heitor sustentou seu olhar. Adaptar-se às necessidades reais da comunidade é parte de um desenvolvimento responsável. Para sua surpresa, Tanaka-san assentiu com aprovação. Muito sábio, Herrera-san. No Japão, cremos que o verdadeiro progresso deve respeitar as raízes. A reunião continuou, mas a dinâmica havia mudado sutilmente. Lívia tentava retomar o controle, mas Heitor podia ver que suas palavras haviam tocado uma fibra sensível nos investidores.
Quando os japoneses se retiraram, Lívia fechou a porta da sala com mais força do que o necessário. O que foi isso? Uma nova perspectiva, respondeu Heitor, pegando sua pasta. As coisas estão mudando, Lívia. Mudando? Como assim? Como tudo. Heitor se dirigiu à porta. Tenho que buscar Caio. Espere. Lívia o alcançou no corredor. Isso tem a ver com ela? Com Beatriz? Tem a ver com a verdade, respondeu Heitor entrando no elevador. E ela está começando a vir à tona. O trajeto até o Colégio Santo Agostinho lhe deu tempo para se preparar mentalmente para a conversa que se aproximava. Caio e Beatriz o esperavam no jardim da escola, sentados em um banco sob um ipê centenário. Ver seu filho ao lado de sua mãe, embora ele ainda não soubesse, lhe causou um nó na garganta. Pai! Caio correu para ele. A professora Ângela disse que podemos ir tomar um chocolate quente. Podemos? Por favor? A confeitaria Doçura Paulista, com suas paredes cobertas de fotografias antigas e seu aroma de chocolate baiano, proporcionava a intimidade de que precisavam. Caio sorvia seu chocolate com marshmallows, alheio à tensão entre os adultos sentados à sua frente. Caio, começou Beatriz suavemente, você se lembra quando você me perguntou por que algumas plantas crescem melhor quando estão juntas? A criança assentiu, intrigada pela reviravolta na conversa. Às vezes, continuou ela, as famílias são como essas plantas. Embora estejam separadas por um tempo, suas raízes permanecem conectadas debaixo da terra. Como os fungos, que formam redes subterrâneas, perguntou Caio, animado por aplicar seus conhecimentos científicos. Exatamente assim, meu amor. A voz de Beatriz tremeu levemente nas últimas palavras. Caio deixou sua xícara sobre a mesa, seus olhos se movendo entre Beatriz e seu pai. Por que você me chama de meu amor? Heitor pegou a mão de seu filho. Porque há algo muito importante que você precisa saber, campeão. Caio, Beatriz respirou fundo. Eu sou sua mãe. O silêncio que se seguiu pareceu se estender por eternidades. Caio olhou para seu pai, buscando confirmação. É verdade, disse Heitor suavemente. E há uma história muito longa por trás do porquê de não termos podido te dizer antes. Por isso você parecia triste quando olhava para o papai? Perguntou Caio a Beatriz, sua voz pequena, mas firme. As lágrimas começaram a rolar pelas faces de Beatriz. Sim, meu bem, porque senti saudades de você todos os dias durante 7 anos. E por isso você sabe que eu sou alérgico a morangos e que eu gosto de dormir com a luz do corredor acesa? Beatriz assentiu, incapaz de falar. Por que você foi embora? A pergunta que tanto temiam finalmente chegou. Heitor e Beatriz trocaram olhares. Como explicar a uma criança de 9 anos sobre ameaças, dinheiro sujo e sacrifícios impossíveis? Porque às vezes, começou Heitor, os adultos enfrentam situações muito difíceis. Sua mãe teve que tomar uma decisão muito dolorosa para nos proteger. Como quando o protagonista da minha história em quadrinhos se finge de vilão para salvar sua família? A analogia inocente de Caio os pegou de surpresa. Algo assim, sorriu Beatriz através das lágrimas. E agora você vai ficar? A esperança na voz de Caio era palpável. Isso depende de muitas coisas, interveio Heitor. Mas o que é certo é que os 3 vamos trabalhar juntos para resolver isso. Caio se levantou de sua cadeira e, para surpresa de ambos, abraçou Beatriz. Tenho muitas perguntas, murmurou contra seu ombro. E responderemos a todas, prometeu ela, abraçando-o como se quisesse recuperar 7 anos de abraços perdidos. Heitor observava a cena quando seu celular vibrou. Era uma mensagem de Lívia. Precisamos conversar. Sei o que você está pensando. E você está cometendo um erro. Lá fora, o sol começava a se pôr sobre São Paulo, pintando o céu de laranja e púrpura.
Na confeitaria, uma família começava o longo processo de curar feridas e reconstruir confianças, enquanto as sombras, de segredos ainda não revelados, se alongavam no horizonte. A noite havia caído sobre São Paulo quando Heitor, Beatriz e Caio saíram da doçura paulista. Uma garoa suave começava a cair, criando halos em torno dos postes de luz coloniais de Perdizes. Caio caminhava entre eles, segurando a mão de cada um, como se temesse que, ao soltá-los, pudessem desaparecer. "Vocês podem me contar mais histórias de quando eu era bebê?" perguntou Caio, enquanto eles se dirigiam ao carro de Heitor. "É verdade que minha primeira palavra foi lua?" Beatriz sorriu. "Sim, porque seu pai insistia em mostrar a lua cheia para você todas as noites da sacada. Dizia que você seria astrônomo. No fim, ele se mostrou mais afeito à química", observou Heitor, lembrando-se do experimento falho do dia anterior. O momento de calor familiar foi interrompido pelo som insistente do celular de Heitor. Lívia, novamente. Desta vez, no... Entanto, a mensagem era diferente. "Os documentos do Fundo Fiduciário da Chapada Diamantina precisam de sua assinatura antes da meia-noite. Estou em seu apartamento." "Precisamos conversar sobre Lívia", disse Beatriz em voz baixa, notando atenção no rosto de Heitor. "A tia Lívia?" perguntou Caio, surpreendendo ambos. "Ela disse que tem uma surpresa para mim amanhã, mas que é segredo." Heitor e Beatriz trocaram olhares de alarme. "Quando ela te disse isso, campeão?" "Ela me ligou esta tarde durante o recreio. Disse que amanhã me levaria a um lugar especial depois da escola." Beatriz apertou a mão de Caio. "Meu bem, prometa que você não irá a lugar nenhum com Lívia sem avisar seu pai ou a mim primeiro." "Por quê? A tia Lívia é má?" "As coisas são complicadas", respondeu Heitor, tentando manter a calma. "Que tal se você ficar com sua mãe esta noite? Vocês têm muito o que conversar. E eu tenho algo importante para resolver." O rosto de Caio se iluminou com a proposta, mas Beatriz parecia preocupada. "Você tem certeza? Lívia poderia..." "Por isso mesmo", a interrompeu Heitor, "preciso enfrentá-la sozinho. E vocês precisam deste tempo juntos." Enquanto dirigia para o apartamento de Beatriz na Vila Mariana, Heitor notou que Caio não parava de fazer perguntas à sua mãe sobre tudo. Seus gostos, suas lembranças, suas razões para ser professora. Era como se ele quisesse recuperar cada segundo perdido. O apartamento de Beatriz era pequeno, mas aconchegante, com prateleiras cheias de livros e plantas em cada canto. Em uma parede, Heitor notou com surpresa uma colagem de fotografias de Caio tiradas à distância. No parque, em sua antiga escola, jogando futebol. Ela nunca havia estado realmente longe. "Vamos ficar bem", garantiu Beatriz enquanto Caio explorava animado seu novo quarto. "Mas tome cuidado, Lívia não é quem você pensa que é." "Eu sei", respondeu Heitor, "e esta noite vou descobrir exatamente quem ela é." O trajeto até seu apartamento de cobertura em Higienópolis lhe deu tempo para preparar sua estratégia. Os documentos que Beatriz lhe havia entregue naquela manhã estavam seguros em um cofre no banco, mas ele havia guardado cópias digitais em um lugar que Lívia nunca suspeitaria. O elevador se abriu diretamente em seu apartamento. Lívia o esperava na sala, com uma taça de vinho tinto na mão e os documentos do fundo fiduciário espalhados sobre a mesa de centro. "Onde está Caio?" perguntou ela, notando que ele chegara sozinho. "Com sua mãe." O cristal da taça rangeu sob a pressão dos dedos de Lívia. "Você perdeu a cabeça. Deixou nosso Caio com aquela mulher." "Nosso?" Heitor se serviu de uma cachaça, observando como o rosto de Lívia se contraía. "É curioso você chamá-lo assim, considerando que você foi quem orquestrou tudo isso. Não sei do que você está falando." "E tu, Investimentos Aurora", disse Heitor, notando como Lívia empalidecia levemente. "Ernesto Vargas,
as ameaças a Beatriz, o projeto na Chapada Diamantina. Tudo está conectado, certo? Lívia deixou sua taça e se levantou lentamente. Heitor, querido, você está deixando ela te confundir. Você tem ideia do que custou para mim te ajudar a reconstruir sua vida depois que ela te abandonou? Me ajudar? Heitor soltou uma risada sem humor. É assim que você chama de manipular cada aspecto da minha vida? De usar meu filho como peão em seu jogo? Tudo o que eu fiz foi por você, por nós. Lívia se aproximou, tentando tocar seu rosto, mas Heitor se afastou. O projeto Chapada Diamantina nos tornará intocáveis. Ninguém poderá nos ameaçar depois disso. Como você ameaçou Beatriz? Ela era fraca. Você precisava de alguém forte ao seu lado. Alguém que entendesse como este mundo realmente funciona. Um trovão trovejou ao longe, e a chuva começou a bater com mais força contra as janelas. E Rafael? Perguntou Heitor. Como você convenceu o irmão de Beatriz a vender as terras? Um sorriso frio se desenhou nos lábios de Lívia. Todo mundo tem um preço, Heitor. Alguns só precisam de mais persuasão que outros. Como você tentou persuadir Caio esta tarde? O sorriso de Lívia desapareceu. Não seja ridículo. Só queria passar um tempo com ele. Levando-o a um lugar especial sem minha permissão? Precisava mantê-lo a salvo enquanto resolvíamos isso. Lívia caminhou até sua bolsa e tirou um envelope. Olhe essas fotos. Beatriz tem seguido Caio por meses. Quem é a perseguidora agora? Uma mãe tentando proteger seu filho, Heitor, se aproximou da janela, observando a cidade sob a tempestade. Sabe qual é a coisa mais irônica, Lívia? Que ao tentar manter seu controle, você perdeu tudo. Do que você está falando? Os investidores japoneses. Heitor se voltou para ela. Eles não estão apenas interessados no projeto, eles estão interessados na história por trás dele. E amanhã eles terão uma reunião muito interessante com Rafael e comigo. O rosto de Lívia se transformou, a máscara de controle deslizando finalmente. Você não ousaria. Eu já usei. Heitor tirou seu celular e mostrou uma mensagem de Rafael confirmando a reunião. É hora de todos conhecerem a verdade, Lívia, sobre Serra da Mantiqueira, sobre Vargas, sobre você. Você destruirá tudo pelo que trabalhamos. Não, corrigiu Heitor. Reconstruirei tudo o que você destruiu, começando pela minha família. Lívia recolheu suas coisas com movimentos bruscos. Isso não acabou, Heitor. Você tem razão, respondeu ele enquanto ela se dirigia ao elevador. Está apenas começando. Quando Lívia se foi, Heitor ficou olhando a cidade sob a tempestade. Seu celular vibrou com uma mensagem de Beatriz. Uma foto de Caio dormindo, cercado por álbuns de fotos antigas e um sorriso sereno em seu rosto. Enquanto a chuva batia nas janelas, Heitor começou a planejar seu próximo movimento. A verdade, como a tempestade, era uma força da natureza. Podia destruir, mas também podia limpar e renovar. E ele estava pronto para enfrentar ambas as possibilidades. Amanhã na Chapada Diamantina amanhecia com um ar fresco e limpo, tão diferente da atmosfera pesada de São Paulo. Heitor contemplava a cidade colonial da varanda do Hotel Boutique, Serra do Capivari, onde os investidores japoneses estavam hospedados. As ruas de pedra e os edifícios de pedra colorida contavam uma história de séculos que, ironicamente, estava prestes a se entrelaçar com seu próprio drama familiar. Bom dia, Herrera-san! A voz de Tanaka-san o surpreendeu. O empresário japonês se aproximara silenciosamente, vestido com seu impecável terno cinza. Admirando nosso possível investimento? Admirando a história, respondeu Heitor, apontando para os morros que rodeavam a cidade. Essas terras viram gerações passarem, merecem respeito. Tanaka-san assentiu apreciativamente. Lugares antigos têm alma, né? No Japão dizemos
que ignorar o espírito de um lugar traz desgraça. O resto da delegação japonesa começou a chegar, junto com Rafael Vega. O irmão de Beatriz era mais alto que ela, com o mesmo tipo de olhos amendoados, mas uma expressão mais dura, esculpida por anos de ressentimento. Senhor Herrera, cumprimentou Rafael com uma formalidade gélida. Não esperava que essa reunião acontecesse tão cedo. Os acontecimentos recentes aceleraram muitas coisas, respondeu Heitor, guiando o grupo para a sala de conferências. A apresentação que se seguiu foi muito diferente da que Lívia havia preparado dias antes. Heitor expôs não apenas os números do projeto, mas também a história das terras, sua importância cultural e o impacto na comunidade local. Quando chegou ao tema da aquisição dos terrenos, Rafael ficou visivelmente tenso. A verdade, disse Heitor olhando diretamente para Rafael, é que esses terrenos foram adquiridos em circunstâncias questionáveis. Minha ex-sócia utilizou métodos que não refletem os valores da minha empresa. Ex-sócia? Interrompeu um dos japoneses. Lívia já não faz parte da Desenvolvimentos Herrera, confirmou Heitor. Suas ações recentes demonstraram um conflito de interesses que não posso ignorar. Rafael se inclinou para a frente. O senhor sabe que ela me ameaçou com revelar informações pessoais sobre minha irmã se eu não vendesse? Sei agora, respondeu Heitor. Assim como sei que foi ela quem orquestrou a separação da minha família 7 anos atrás. A revelação provocou murmúrios entre os japoneses. Tanaka-san levantou uma mão, silenciando a todos. Herrera-san, o que você propõe? Uma reestruturação completa do projeto. Quero que as terras voltem aos seus legítimos donos, a família Vega, e que eles se tornem sócios do desenvolvimento. Não queremos construir sobre o passado, mas sim junto a ele. A discussão que se seguiu foi intensa, mas produtiva. Rafael, inicialmente cético, começou a mostrar interesse na ideia de um desenvolvimento que preservasse o patrimônio cultural enquanto gerava benefícios para a comunidade local. Foi então que todos os celulares na sala começaram a tocar, simultaneamente. Senhor Herrera, sua assistente soava alarmada pelo alto-falante. Lívia acabou de convocar uma coletiva de imprensa de emergência. Ela está fazendo acusações graves. Nas telas da sala, apareceu a transmissão ao vivo. Lívia, impecavelmente vestida, se dirigia aos meios de comunicação no saguão da Torre JK. Documentos que provam irregularidades significativas nas operações da Desenvolvimentos Herrera, estava dizendo. O senhor Herrera não só esteve envolvido no escândalo de Serra da Mantiqueira 7 anos atrás, como atualmente. Está utilizando o projeto Chapada Diamantina para operações semelhantes. Heitor sentiu o sangue gelar. Lívia estava usando os mesmos documentos que haviam ameaçado Beatriz, mas distorcendo a história para incriminá-lo. Seu celular vibrou com uma mensagem de Beatriz. Lívia veio à escola. Quis levar Caio, mas já estávamos preparados. Estamos seguros. Não se preocupe conosco, enfrente isso. Tanaka-san observava a transmissão com expressão impassível. Herrera-san, tem algo a dizer sobre essas acusações? Heitor respirou fundo. Sim. Tenho todos os documentos que provam quem estava realmente por trás de Serra da Mantiqueira e quem está tentando repetir o padrão na Chapada Diamantina. Rafael surpreendentemente interveio. Eu também tenho provas, gravações das minhas conversas com a senhorita Velasco, documentos das transferências que ela me obrigou a aceitar. Se me permitem, disse Tanaka-san, no Japão temos um ditado. A verdade é como o sol. Você pode escondê-la por um tempo, mas não para sempre. As horas seguintes foram um turbilhão de atividade. Enquanto Lívia continuava seu ataque midiático, Heitor e Rafael apresentaram suas evidências aos investidores.
As gravações, os documentos, as transferências bancárias, tudo formava um padrão claro que apontava para Lívia como a verdadeira arquiteta da conspiração. Há algo mais que vocês devem saber, acrescentou Heitor ao final. O verdadeiro motivo pelo qual Lívia está fazendo isso agora não é só pelo projeto ou pelo dinheiro. É porque finalmente perdeu o controle sobre a vida que tentou manipular por 7 anos. A vida de sua família? Perguntou Tanaka-san suavemente. Sim, minha ex-esposa, a irmã de Rafael, voltou. E com ela, a verdade que Lívia tentou enterrar. Uma nova mensagem de Beatriz apareceu em seu celular. Uma foto de Caio sorrindo em frente ao seu projeto de ciências, com uma nota que dizia: ganhamos o primeiro lugar. Precisamos de você aqui para comemorar. Enquanto os investidores japoneses se retiravam para deliberar, Rafael se aproximou de Heitor. Atira no Ciscal. Minha irmã, ela está bem? Está reconstruindo sua vida, respondeu Heitor. E acho que é hora de toda a família fazer o mesmo. A cidade de Chapada Diamantina começava a acender suas luzes quando Heitor e Rafael saíram do hotel. Nas ruas de pedra, turistas e moradores se misturavam em uma dança cotidiana, alheios ao drama que acabara de se desenvolver nas alturas. Mas no ar pairava aquela sensação peculiar que segue as grandes tempestades, uma mistura de esgotamento e renovação de fim e começo. O Colégio Santo Agostinho resplandecia com a luz dourada do entardecer quando Heitor chegou da Chapada Diamantina. O pátio central estava decorado com projetos científicos e a algazarra de crianças e pais enchia o ar. No meio de tudo, Caio explicava entusiasticamente seu experimento sobre redes de comunicação entre plantas a um grupo de juízes impressionados. As raízes de espécies diferentes podem se conectar debaixo da terra, explicava Caio, com a mesma paixão que Beatriz costumava mostrar em suas aulas universitárias. Compartilham nutrientes e informações. Como uma família. Beatriz, de pé ao lado de seu filho, captou o olhar de Heitor e sorriu. Apesar do caos midiático que Lívia havia desatado, aquele momento de orgulho familiar se sentia mais real que qualquer manchete de jornal. Pai! Caio correu para ele, agitando sua medalha de primeiro lugar. Ganhamos! A professora Ang, mamãe me ajudou a entender como as plantas são como nós. O uso natural da palavra mamãe fez os olhos de Beatriz se encherem de lágrimas. Só haviam se passado 2 dias desde a revelação, mas Caio parecia ter encontrado seu equilíbrio com uma resiliência surpreendente. Lívia esteve aqui, murmurou Beatriz, enquanto Caio voltava para sua exposição. Mas o diretor já estava avisado. A segurança a escoltou para fora antes que pudesse se aproximar de Caio. Suas acusações estão em todos os meios de comunicação, respondeu Heitor. Mas temos algo que ela não esperava. Os investidores japoneses e seu irmão. Heitor observou a surpresa se desenhar no rosto de Beatriz. Rafael finalmente entendeu a verdade. Quer te ver. Um grupo de pais se aproximou para parabenizar Caio, dando-lhes um momento de privacidade. Como ele está? Perguntou Beatriz, sua voz apenas um sussurro. Arrependido, bravo consigo mesmo por ter caído nas manipulações de Lívia. Mas acima de tudo, preocupado com você. A conversa foi interrompida pelo som de notificações simultâneas em seus celulares. As ações da Desenvolvimentos Herrera haviam caído 15% após as acusações de Lívia, mas algo mais estava acontecendo. Tanaka-san havia emitido um comunicado expressando sua confiança total em Heitor e anunciando uma parceria estratégica para o projeto Chapada Diamantina. Os japoneses entendem o valor da família e da tradição, explicou Heitor. Para eles, nossa decisão de incluir a família Vega e respeitar o patrimônio cultural das terras foi mais importante que as acusações de Lívia. Mas ela ainda
Tem os documentos de Serra da Mantiqueira, lembrou Beatriz. Documentos que logo perderão todo o valor, sorriu Heitor. Rafael está a caminho de Goiânia, com as provas de como Lívia e Vargas orquestraram tudo. A verdade completa virá à tona, mas desta vez nos nossos termos. Caio voltou com seu projeto, interrompendo a conversa. Vocês podem me ajudar a desmontar a exposição? Quero mostrar algo mais para vocês. Enquanto guardavam os materiais, Caio tirou um caderno de sua mochila. Estive trabalhando em outro projeto, disse timidamente. É uma árvore genealógica, mas com fotos que encontrei no apartamento da mamãe e em casa. As páginas mostravam uma colagem elaborada. Fotos antigas de Mateus e Gabriela, recortes de jornais sobre os projetos de Mateus, imagens de Diogo ao longo dos anos e espaços, em branco marcados com anotações como Tio Raul pendente e mais histórias familiares a descobrir. É lindo, meu amor, sussurrou Gabriela, abraçando o filho. As raízes estão entrelaçadas, explicou Diogo, apontando para os desenhos que havia feito. Como no meu experimento. Embora não consigamos vê-las, elas sempre estão conectadas. O celular de Mateus vibrou com outra mensagem, desta vez de Raul. Estou em Olinda. Os documentos originais de Vargas apareceram. Carmen não conseguirá esconder a verdade por mais tempo. Diogo está certo, disse Mateus guardando o celular. As conexões importantes nunca se rompem de verdade, apenas se transformam. Enquanto saíam do colégio, uma brisa suave movia as folhas das centenárias árvores que bordejavam o pátio. Diogo caminhava entre os pais, segurando seu projeto e sua árvore genealógica, símbolos físicos das verdades que havia descoberto sobre a natureza e sua própria família. Podemos jantar os três juntos? Perguntou Diogo. Quero ouvir mais histórias sobre o passado e também contar minhas ideias para o próximo experimento. Gabriela olhou para Mateus, que assentiu com um sorriso. Claro, campeão. Na verdade, acho que está na hora de você conhecer o restaurante onde sua mãe e eu tivemos nosso primeiro encontro. O bar do Alemão? Os olhos de Gabriela brilharam com a lembrança. Eles têm os melhores moquecas da cidade, confirmou Mateus. E muitas histórias para contar. Enquanto se dirigiam ao centro histórico, Mateus refletiu sobre como, em apenas alguns dias, sua vida havia dado uma reviravolta completa. As mentiras de Carmen haviam ameaçado destruir tudo o que ele havia construído, mas, paradoxalmente, haviam terminado por fortalecer os laços que realmente importavam. Seu celular não parava de vibrar com notícias sobre a crise em sua empresa, mas pela primeira vez em 7 anos, Mateus se sentia verdadeiramente rico. Não por seus prédios ou suas contas bancárias, mas pelo som do riso de seu filho e a presença da mulher que ele nunca havia deixado de amar, embora não soubesse disso até agora. O bar do Alemão vibrava com a energia característica das noites cariocas. Debaixo dos quadros históricos e das luminárias antigas, Diogo devorava sua moqueca enquanto Mateus e Gabriela compartilhavam histórias de seu passado, tecendo pouco a pouco a tapeçaria de memórias que o filho tanto ansiava. Conhecer? A sério, papai caiu na fonte quando te pediu em casamento? Diogo ria, seus olhos brilhando de alegria. A fonte da Praça 15. Confirmou Gabriela, sorrindo com a lembrança. Ele estava tão nervoso que deu um passo para trás sem olhar. O momento familiar foi interrompido por Raul, que entrou no restaurante com uma expressão séria e uma pasta debaixo do braço. Lamento interromper, disse ele, parando ao ver Diogo. Olá, sobrinho, sou seu tio Raul. Diogo olhou para seus pais em busca de confirmação antes de sorrir. Outro espaço que posso preencher na minha árvore genealógica. Precisamos conversar, murmurou Raul para Mateus. O que eu encontrei em Olinda é maior do que pensávamos. Gabriela reconheceu a urgência na voz do irmão. Diogo,
Que tal irmos ver os quadros enquanto o papai e o tio Raul conversam? Uma vez sozinhos, Raul abriu a pasta. Os documentos estavam em um cofre em nome de Vargas. Sua ex-assistente finalmente falou. Os papéis contavam uma história que deixou Mateus enjoado. Carmen não só estava envolvida no caso das joias roubadas. Ela havia orquestrado o desaparecimento de Vargas 5 anos atrás, usando as informações que tinha sobre seus negócios obscuros para forçá-lo a transferir seus ativos e desaparecer. Tem mais, continuou Raul, abaixando a voz. O projeto Minas Gerais. Carmen estava replicando o mesmo esquema, mas desta vez planejava incriminá-lo e ficar com tudo. Por isso ela insistiu tanto que Diogo mudasse de escola? Mateus começava a ver o padrão completo. Exato. Ela sabia que Gabriela havia voltado para o Brasil. Soube até antes de nós. O plano era usar Diogo como alavanca quando tudo explodisse. O celular de Mateus tocou. Era Tanaka-san. Herrera-san, Carmen Velasco está aqui em Minas Gerais. Ela está tentando contatar diretamente nossos investidores com novos documentos. Enquanto isso, Diogo e Gabriela haviam voltado para a mesa. Papai, olha o que encontramos, disse Diogo, mostrando uma antiga fotografia emoldurada na parede do restaurante. Era uma imagem do bar do Alemão de 20 anos atrás. E ao fundo, quase invisível, podia-se ver um jovem casal, Mateus e Gabriela, em seu primeiro encontro. A inocência do momento contrastava brutalmente com a realidade que os documentos de Raul revelavam. Mateus sentiu que o peso das decisões que deveria tomar o esmagava. Tudo está conectado, murmurou Gabriela, que havia estado lendo os documentos por cima do ombro do irmão. Como as raízes no experimento de Diogo. O que fazemos agora? Perguntou Raul. Mateus observou sua família reunida em torno da mesa. Seu filho, que havia demonstrado uma sabedoria além de sua idade. Gabriela, que havia sacrificado tudo para protegê-los. E Raul, que finalmente havia escolhido a verdade sobre o medo. Vamos para Minas Gerais, decidiu ele. Todos juntos. É hora de Carmen enfrentar não apenas a verdade, mas também a família que tentou destruir. Poderei ver as minas coloniais? Perguntou Diogo, seus olhos brilhando com entusiasmo científico. Estive lendo sobre os minerais que... Farei uma viagem educativa, prometeu Gabriela, compartilhando um olhar cúmplice com Mateus. Enquanto saíam do restaurante, a cidade do Rio de Janeiro palpitava com sua energia noturna habitual. Os transeuntes passavam apressados, alheios ao drama que se desenvolvia entre essas pessoas que pareciam uma família normal jantando em um restaurante histórico. O celular de Mateus vibrou com outra mensagem, desta vez de Carmen. Não faça isso, Mateus. Ainda podemos resolver isso, pelos velhos tempos. Mas Mateus já não ouvia as sirenas do passado. Sua atenção estava em Diogo, que caminhava à frente com Gabriela, apontando entusiasmado para os edifícios históricos e fazendo perguntas sobre a arquitetura colonial. Sabe o que é mais irônico? Comentou Raul enquanto caminhavam para o carro. Carmen sempre disse que fazia tudo isso por dinheiro e poder. Mas no final, a verdadeira riqueza estava no que ela tentou destruir: a família. Enquanto o carro deslizava pelas ruas noturnas em direção a Ipanema, onde preparariam tudo para a viagem a Minas Gerais, Mateus refletiu sobre as palavras de seu cunhado. A verdade, como as raízes no experimento de Diogo, tinha formas misteriosas de encontrar seu caminho para a luz, não importa quantas camadas de terra tentassem ocultá-la. O amanhecer em Minas Gerais pintava o céu em tons rosados e dourados, banhando as vielas de pedra e os edifícios coloniais com uma luz quase mágica. Da varanda do Hotel Boutique Serra do Cipó, a família contemplava a cidade que se estendia sob eles como uma tapeçaria multicolorida. É ali que vão construir?
Perguntou Diogo, apontando para os terrenos que se estendiam até as montanhas. Nas terras do tio Raul, agora são as terras de toda a família, corrigiu Mateus suavemente. E não vamos construir sobre elas, mas ao lado delas. Gabriela, que havia estado revisando os documentos pela última vez com Raul, juntou-se a eles na varanda. Carmen está no saguão do hotel, anunciou ela. Os investidores japoneses estão esperando por ela na sala de conferências. Ela está brava? Perguntou Diogo, percebendo a tensão no ar. Ela está encurralada, respondeu Raul. E pessoas encurraladas podem ser perigosas. Mateus ajoelhou-se diante do filho. Diogo, preciso que você fique aqui com sua mãe enquanto... E nós... Não, interrompeu Gabriela. Vamos todos. Carmen precisa ver exatamente o que tentou destruir. O elevador desceu em silêncio até o 3º andar. A sala de conferências, com suas janelas que ofereciam uma vista panorâmica da cidade, estava ocupada pela delegação japonesa e vários executivos locais. Carmen estava de pé ao lado da cabeceira da mesa, impecavelmente vestida, mas com um brilho febril nos olhos. Que comovente! Exclamou ela ao vê-los entrar. A família reunida. Vocês vieram ver como tudo o que construímos se desmorona. Mateus? Não, Carmen, respondeu ele com calma. Viemos ver como a verdade se revela. Tanaka-san levantou-se. Velasco-san estava nos explicando algumas irregularidades nos documentos do projeto. Irregularidades? Raul deu um passo à frente, colocando sua pasta sobre a mesa. Como as que você organizou com Ernesto Vargas 7 anos atrás. O rosto de Carmen perdeu um pouco de cor. Não sei do que você está falando. Eu acho que você sabe, sim. Interrompeu Gabriela, sua voz firme, assim como sabia exatamente que ameaças me enviar para me afastar da minha família. Diogo, que havia estado observando tudo em silêncio, aproximou-se da janela onde estava exposta a maquete do projeto. Minas Gerais. As plantas do meu experimento morreram quando as separei, disse ele de repente, chamando a atenção de todos. Mas as que permaneceram conectadas pelas raízes sobreviveram e cresceram mais fortes. Tanaka-san sorriu com a observação. Seu filho é muito sábio, Herrera-san. No Japão, dizemos que a natureza sempre nos mostra o caminho certo. Carmen soltou uma risada amarga. Vocês vão deixar que um experimento escolar de uma criança de 9 anos determine o futuro de um investimento milionário? Não, respondeu Mateus. Vamos deixar que a verdade o determine. Ele fez um sinal e 2 homens entraram na sala. Carmen, apresento-lhe os investigadores que têm rastreado o caso Vargas nos últimos 5 anos. A fachada de controle de Carmen começou a se rachar. Eles não podem provar nada. Já provamos, disse um dos investigadores abrindo seu laptop. O Sr. Vega nos forneceu a última peça do quebra-cabeça. Na tela começaram a aparecer documentos, transferências bancárias e, o mais devastador, e-mails entre Carmen e Vargas que detalhavam todo o esquema, desde as ameaças a Gabriela até o plano para incriminar Mateus no projeto Minas Gerais. Os documentos que você tentou usar contra Mateus, explicou Raul, tinham uma assinatura digital oculta. Cada vez que você os abria ou copiava, deixava um rastro. Como as marcas que as raízes deixam na terra, murmurou Diogo, ganhando um sorriso orgulhoso de sua mãe. Carmen olhou em volta, procurando uma saída, mas só encontrou rostos firmes e decididos. Tudo o que eu fiz, disse ela finalmente, foi pelo bem dos negócios. Você era muito mole, Mateus. Você precisava de alguém que te empurrasse. Que me empurrasse para quê? Interrompeu Mateus. Para trair meus princípios, para perder minha família. Para ser grande, respondeu Carmen, mas sua voz havia perdido toda a convicção. Tanaka-san pigarreou.
No Japão, acreditamos que a verdadeira grandeza vem de honrar nossas conexões, não de rompê-las. Herrera-san nos mostrou que entende isso. Ele se voltou para Carmen. Você, Velasco-san, só nos mostrou ganância. Os investigadores aproximaram-se de Carmen. Não houve necessidade de algemas ou escândalos. Ela os seguiu em silêncio, sua máscara de controle finalmente destruída. Quando a porta se fechou atrás dela, Diogo correu para abraçar seus pais. Isso significa que não há mais segredos? Não há mais segredos, prometeu Gabriela, beijando sua testa. Tanaka-san aproximou-se da família com um sorriso sereno. Herrera-san, acho que é hora de discutir o novo plano para o projeto. Um que respeite tanto a terra quanto os laços familiares. Enquanto o sol nascia sobre Minas Gerais, banhando a sala em luz dourada, Mateus observou sua família reunida. Gabriela explicando a Diogo os minerais locais. Raul discutindo planos de conservação com os investidores, todos trabalhando juntos para construir algo novo e melhor. As palavras de seu filho sobre as raízes interconectadas ressoavam em sua mente. No final, Carmen estava errada. A verdadeira força não vinha de manipular e controlar, mas de nutrir e proteger os laços que, como raízes subterrâneas, sustentavam tudo o que era verdadeiramente valioso na vida. As semanas seguintes à queda de Carmen transcorreram em um turbilhão de atividades. A notícia de sua prisão e a revelação de suas manipulações haviam abalado o mundo empresarial brasileiro. Mas, como costuma acontecer, da crise surgiam novas oportunidades. Na varanda de sua casa em Minas Gerais, recém-adquirida para supervisionar o projeto reformulado, Mateus observava Diogo e Gabriela trabalhando em uma pequena horta experimental. O menino havia insistido em aplicar seus conhecimentos sobre redes de plantas em um jardim real, e o terreno havia se tornado um laboratório vivo de suas teorias. "Olha, papai", chamou Diogo, apontando para alguns brotos verdes que emergiam do solo. "As plantas companheiras estão crescendo juntas, exatamente como no meu experimento." Gabriela, com terra nas mãos e o cabelo preso de forma desleixada, sorria enquanto guiava Diogo na identificação de cada espécie. Ela parecia mais relaxada, mais parecida com a mulher que Mateus havia conhecido tantos anos atrás. "O tomate protege as cenouras das pragas", explicava Diogo com entusiasmo. "E as cenouras ajudam a melhorar o solo para os tomates. É como nossa família se ajudando." "É um bom momento para um descanso", sugeriu Gabriela, percebendo que Raul se aproximava pela trilha do jardim com vários rolos de plantas debaixo do braço. "Os arquitetos enviaram os projetos modificados", anunciou Raul, estendendo os projetos sobre a mesa da varanda. "Incorporamos todos os elementos de conservação que sugerimos." O novo projeto de Minas Gerais era radicalmente diferente do original. Em vez de torres de apartamentos de luxo, o plano mostrava um desenvolvimento integrado que respeitava a topografia natural do terreno. Os edifícios, mais baixos e espaçados, entrelaçavam-se com áreas verdes e espaços comunitários. "Tanaka-san ficou impressionado", continuou Raul. "Diz que nunca havia visto um projeto que combinasse tão bem o desenvolvimento moderno com a preservação cultural. E tudo começou com um experimento de ciências", brincou Gabriela, limpando as mãos no avental de jardinagem. Diogo havia se aproximado da mesa e estudava os projetos com interesse. "Podemos incluir hortas comunitárias, como a nossa, para que outras famílias também possam aprender sobre as plantas." Mateus trocou um olhar com Raul. "Na verdade, estávamos pensando em algo maior. Que tal incluirmos um centro educativo sobre agricultura sustentável?" Os olhos de Diogo se iluminaram. "Poderíamos ensinar a todos sobre as redes de raízes e as plantas companheiras.
E sobre a importância de manter as conexões, acrescentou Gabriela suavemente, colocando uma mão sobre o ombro do filho. O som de um carro se aproximando interrompeu a conversa. Era o motorista de Mateus, com um envelope urgente do Rio de Janeiro. Dentro havia uma carta de Carmen, enviada de onde ela estava detida. Mateus, imagino que agora você pensa que ganhou, que sua família perfeita reunida e seu projeto reformado são um final feliz. Mas ambos sabemos que os negócios não funcionam assim. O mundo real não é um experimento de ciências onde todos cooperam e crescem juntos. Mateus dobrou a carta sem terminar de lê-la e a guardou no bolso. Através da varanda, ele podia ver Diogo explicando entusiasmado a Raul como diferentes plantas trabalhavam juntas para prosperar, enquanto Gabriela anotava para incorporar essas ideias no centro educativo. "Tudo bem?" perguntou Gabriela, percebendo sua expressão pensativa. "Melhor que bem", respondeu Mateus. "Só estava pensando em como às vezes precisamos perder algo para entender seu verdadeiro valor. Como quando separei as plantas no meu experimento", interrompeu Diogo, sempre atento às conversas dos adultos. "Exatamente assim, campeão." Mateus juntou-se à sua família na mesa. "Mas o importante não é a separação, mas o que você faz quando tem a oportunidade de se reconectar." Raul, que havia estado revisando outros documentos, levantou a vista. "As licenças para o centro educativo estão quase prontas. Poderíamos começar a construção no próximo mês." "Bem a tempo para o novo ano letivo", comentou Gabriela. "Você já pensou no que vai fazer, Diogo? Você quer continuar no colégio Santo Agostinho ou prefere explorar as escolas aqui em Minas Gerais?" Diogo considerou a pergunta com a seriedade que caracterizava suas decisões científicas. "Podemos ficar aqui? Gosto da ideia de estar perto do projeto e poder cuidar da nossa horta experimental." "Além disso", acrescentou com um sorriso travesso, "eu não preciso mais que a mamãe seja minha professora na escola. Agora eu a tenho o tempo todo." As palavras de Diogo provocaram risos emocionados nos adultos. Era surpreendente como a sabedoria infantil podia simplificar as situações mais complexas. O sol começava a se pôr sobre as colinas de Minas Gerais, tingindo o céu de laranja e púrpura. Na pequena horta, os brotos continuavam seu crescimento silencioso, suas raízes entrelaçando-se sob a terra em uma rede invisível de apoio mútuo. Era uma metáfora perfeita, pensou Mateus, de como as conexões mais importantes nem sempre eram visíveis, mas sua força sustentava tudo o que crescia sobre elas. "Que tal jantarmos no centro?", sugeriu Raul. "Conheço um lugar que serve as melhores moquecas fora do Rio de Janeiro." "Bom, podemos ouvir mais histórias familiares durante o jantar?", pediu Diogo, guardando cuidadosamente suas ferramentas de jardinagem. "Todas que você quiser", prometeu Gabriela, compartilhando um olhar cúmplice com Mateus. "Afinal, temos muitas histórias novas para criar juntos." 6 meses depois, o Centro Educativo Raízes Vivas se preparava para sua inauguração. O edifício, projetado para integrar-se harmoniosamente com a paisagem de Minas Gerais, brilhava sob o sol da manhã. Seus jardins em degraus desciam pela encosta como uma cascata verde, cada terraço dedicado a diferentes tipos de cultivos e experimentos botânicos. Diogo, vestido com uma camisa nova e seu jaleco em miniatura, praticava nervosamente sua apresentação na frente do espelho. Como primeiro aluno instrutor do centro, ele teria a honra de guiar o passeio inaugural para os visitantes e futuros alunos. "Respire fundo, meu amor", aconselhou Gabriela, ajustando o crachá que o identificava como professor júnior de botânica. "Lembre-se de que você conhece esses jardins melhor do que ninguém." "Melhor do que você", sorriu Diogo, mais relaxado. "Bem, talvez empatados", concedeu ela, piscando para ele. Mateus entrou no quarto.
seu terno formal contrastando com o ambiente descontraído do centro educativo. Os convidados estão chegando. Tanaka-san e sua delegação acabaram de estacionar. O centro foi se enchendo gradualmente de visitantes. Famílias locais, educadores, empresários e, claro, a delegação japonesa que havia apostado nessa visão transformada do projeto Minas Gerais. Raul, em seu papel de diretor do centro, dava as boas-vindas a todos com o orgulho de quem vê um sonho se materializar. Bem-vindos ao Centro Educativo Raízes Vivas, começou Diogo sua apresentação, sua voz clara e confiante. Há 6 meses, este lugar era apenas uma ideia que nasceu de um experimento escolar sobre como as plantas se conectam e se ajudam umas às outras. Hoje é um espaço onde podemos aprender não apenas sobre a natureza, mas sobre como todas as coisas estão conectadas. Enquanto Diogo guiava o grupo pelos jardins, Mateus e Gabriela caminhavam ao final, observando com orgulho como seu filho havia florescido. O menino tímido que fazia experimentos no Colégio Santo Agostinho havia se transformado em um apaixonado educador em miniatura. Aqui vocês podem ver nosso experimento principal, explicava Diogo, apontando para um elaborado sistema de cultivos. Essas plantas estão conectadas por uma rede subterrânea de raízes e fungos. Elas se comunicam e compartilham recursos, como uma família. Analogia impressionante, Herrera-kun, comentou Tanaka-san. E como isso se aplica ao desenvolvimento que cerca o centro? Diogo sorriu, preparado para essa pergunta. Todo o projeto é projetado como um ecossistema. Os edifícios residenciais, os espaços comunitários e nosso centro educativo trabalham juntos, como as plantas em nossos jardins. Cada parte ajuda as outras a crescer. Enquanto o passeio continuava, Raul aproximou-se de Mateus e Gabriela. Carmen mandou outra carta, murmurou ele. Foi recusada na recepção, como você indicou. Não precisamos mais de sombras do passado, respondeu Mateus, apertando suavemente a mão de Gabriela. Nosso futuro está aqui. O passeio culminou na varanda principal, onde Diogo havia preparado uma surpresa. Com a ajuda de outras crianças do programa piloto, ele havia criado uma exposição que mostrava fotos do projeto desde seus inícios. Os terrenos baldios, os primeiros projetos, a construção do centro e, finalmente, os jardins florescendo. Este lugar nos ensina que quando você respeita as conexões naturais, tudo cresce melhor, concluiu Diogo. Minha família aprendeu essa lição e agora queremos compartilhá-la com todos vocês. Os aplausos foram calorosos e genuínos. Tanaka-san aproximou-se da família com um sorriso satisfeito. Herrera-san. Quando decidimos apoiar este projeto reformulado, alguns duvidaram. Mas seu filho demonstrou hoje que a verdadeira inovação vem de entender as conexões fundamentais. Enquanto os convidados desfrutavam de um coquetel na varanda, Diogo juntou-se aos pais ao lado da fonte central, projetada para coletar água da chuva para os jardins. Vocês acham que a tia Carmen entenderia tudo isso se visse? Perguntou. Ele, surpreendendo os pais com a pergunta. Mateus ajoelhou-se ao lado do filho. Às vezes, as pessoas estão tão focadas em controlar as coisas que esquecem da importância de deixá-las crescer naturalmente. Como quando tentei forçar minhas plantas a crescer mais rápido com muito fertilizante, refletiu Diogo. Acabei queimando suas raízes. Exatamente, sorriu Gabriela. Mas você aprendeu com esse erro e olha tudo o que você conquistou desde então. O sol começava a se pôr sobre Minas Gerais, banhando o centro Raízes Vivas em uma luz dourada. Os jardins em degraus brilhavam como esmeraldas, e o murmúrio de conversas felizes enchia o ar. Em um canto do jardim, o primeiro experimento de Diogo continuava crescendo. Suas plantas agora maduras e fortes, suas raízes entrelaçadas profundamente sob a terra. Sabem o que é melhor de tudo isso? Disse Diogo, observando as famílias que exploravam os jardins.
Que agora outras pessoas podem aprender o que nós aprendemos, que as conexões mais importantes são as que não se veem, mas se sentem aqui. Ele apontou para seu coração. Mateus e Gabriela trocaram um olhar emocionado. Seu filho havia captado a essência de tudo. A família, como as raízes em seu experimento, podia superar qualquer adversidade se permanecesse conectada no fundamental. O centro educativo era mais do que um projeto de desenvolvimento sustentável ou uma instituição de ensino. Era um testemunho vivo de como o amor, a verdade e a conexão podiam transformar não apenas um pedaço de terra, mas as vidas de todos os que se tocavam por ela. Enquanto as estrelas começavam a aparecer no céu de Minas Gerais, a família Herrera Vega contemplava sua criação conjunta. Não era apenas um edifício ou um jardim que eles haviam construído, mas um legado de verdade, reconciliação e crescimento. Um lugar onde as raízes do passado nutririam o florescimento do futuro. Espero que você tenha gostado da história de hoje. Inscreva-se no canal para não perder mais histórias como essa. Dê um like e comente abaixo o que você achou da história. Nos vemos no próximo vídeo.